Olha, o assunto de hoje é um assunto super difícil porque nós vamos de novo falar do caos do transporte na minha cidade querida de São Paulo. Ontem nós tivemos aquele acidente horrível no metrô. Não foram 33 feridos, foram mais de 100 feridos. E o que nós temos a dizer, olha, sabe que as cenas que a gente viu na televisão, claro, guardadas as devidas proporções, elas remetem, lembram até atentado terroristas em estação de metrô, como a gente viu lá em julho de 2005 em Londres, ou em 2004 em Madrid, ou 2013 em Moscou, gente em pânico, porta que demorava 15 minutos para abrir para a população desesperada sair de dentro, energia cortada, aumentando o sentimento de insegurança, janelas de emergência quebradas, gritos, correria. Olha, e não era atentado terrorista nenhum, graças a Deus. Mas era uma coisa muito grave. Falta, se não é falha humana, como colocaram, o que você tem como conclusão? Falta de manutenção. Um desprezo gigantesco pela população que usa transporte público no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Né? Nós vemos a maior cidade brasileira, a cidade mais rica brasileira, onde os investimentos foram realmente mínimos em relação ao que podia ter sido feito, em comparação a cidades semelhantes desse porte no mundo. E aí não adianta vir dizer que você foi prefeita de São Paulo e não investiu no metrô. Eu quero que vocês respondam quem, recebendo uma prefeitura depois do Maluf e do Pita, consegue algum recurso para investir no metrô de São Paulo, gente. Eu investi no que é prioridade primeiro para um prefeito. Uma prefeitura tem como prioridade o transporte público ônibus. É a primeira coisa que ela investe, porque é a primeira responsabilidade, que era um caos na cidade de São Paulo, fora ser dominada por uma máfia, que eu tive que usar colete de proteção contra a ameaça deles por meses, para tentar arrumar, e arrumei. Agora, o recurso que poderia já ter sido colocado no metrô pelo prefeito de São Paulo, Kassab, que trabalha com 3 vezes o orçamento que eu trabalhava por volta de 13 bilhões, ele trabalha com 35, né, e deixa 7 no banco, esse dinheiro podia ir para o metrô. Né? Agora, saiu essa semana passada que não pode porque o metrô não está com suas contas em dia, então ele não pode fazer os pagamentos. Mas isso foi uma ótima desculpa a prefeitura também colocar, porque mesmo quando não estava declarado dessa forma, ele também não colocava todo o dinheiro que ia. E 1 bilhão que falou que ia pôr, demorou 5 anos para conseguir pôr 1 bilhão que disse que ia pôr rapidamente ganhando a eleição. Então a gente vê que o resultado do caos que hoje se encontra a cidade tem pouco a ver, né, com planejamento, tem a ver com desprezo pelas pessoas que usam transporte público, por ignorar a prioridade, primeiro, de uma prefeitura que teria que ter investido, isso sim, em corredor de ônibus, que nós fizemos 5 corredores com muitos quilômetros nesses corredores e deixamos 269 corredores planejados, não fizeram. E agora fala que é um caos, que é isso. O caos existe, mas por que não foi feito investimento? Não foi feito. E o pior é que não foi feito tendo dinheiro. Isso é que me deixa mais revoltada. Tem dinheiro para fazer, mas não fizeram. E no metrô de São Paulo é outra história, porque o PSDB está no metrô de São Paulo, está no governo de São Paulo e tem responsabilidade por esse metrô há quantas décadas? Muito tempo. E não fizeram o investimento devido. E aí, quando se compara com a China, dizem, mas é um regime autoritário e tal. Veja o México. Foi começado o metrô junto com a cidade de São Paulo. Foi no final da década de 60, eles têm 260 e poucos quilômetros e nós temos 70 e poucos. Né? Então, nós vemos que os países também com dificuldade, países que são chamados de desenvolvimento, países que não têm autoritarismo, países outros, né? Muitos parecidos conosco, eles têm essa noção de que o povo precisa de transporte. Não tem sentido em São Paulo você morar na Zona Leste ou na Zona Sul ou na Zona Norte, nos lugares mais distantes dessas zonas, e demorar 2 horas e meia para ir e voltar, gente. 2 horas e meia para chegar no trabalho, 2 horas e meia para voltar para o trabalho.
e ainda arrebentar com o bilhete único como fizeram. No sentido de o bilhete único, que é você poder mudar de transporte com o mesmo bilhete durante 2 horas, eles tiveram que aumentar para 3. Bondade? Bondade coisa nenhuma, porque o transporte começou a ficar tão ruim, o caos ficou tão grande, que o que eles tiveram que fazer? Aumentar o período de validade do bilhete, porque senão a pessoa não conseguiria mais usar o número de ônibus que tem que tomar para chegar no seu trabalho. Então, essa questão me parece a questão mais séria que hoje nós enfrentamos na maior cidade brasileira. A questão do transporte público, a falta de, principalmente, prioridade, porque é isso, porque recurso sempre tivemos. Agora eu vou voltar para o que aconteceu ontem em São Paulo. A cena provocada pelo trem da linha 3 vermelha do metrô de São Paulo não foi resultado de um atentado, e sim, e nem de falha humana, mas de falha no equipamento de segurança. E isso num ramal, você não vai acreditar. Sabe quantas pessoas esse ramal transporta? 1.100.000 pessoas dia. Você imaginou que podia ter sido isso? Né? 1 milhão de pessoas usam por dia esse ramal. E esse ramal foi o que teve o acidente. As imagens correram o mundo, sempre acompanhadas da informação de que o acidente ocorrera na linha que levará os torcedores ao Itaquerão para o jogo de abertura da Copa de 2014. Quer dizer, não foi só em qualquer linha, ainda foi naquela linha que nós sabemos que as pessoas vão ter que usar para ir num jogo de futebol, no Itaquerão, que é um lugar distante do centro. Quer dizer, é aí que já deviam estar sendo feitos também os investimentos, e o básico, porque nem investimento para jogo de futebol, nem para o Itaquerão, é investimento para uma região de São Paulo, que é a Zona Leste, onde mora quase a metade da população, uma região de 11 milhões de habitantes, como a capital, 4 milhões e pouco moram na Zona Leste, usam esse metrô. Quer dizer, isso tem que ser tratado como uma joia, né? Além dos ônibus correspondentes também, que são também o Deus nos acuda para pegar. Fora que são caindo aos pedaços, a pessoa chega suja no trabalho, as mulheres sofrem bolinação. É realmente, vocês querem pensar uma situação difícil? Pensem o que é o transporte na cidade de São Paulo. Não fosse a perícia do jovem condutor do trem que acionou o freio de emergência, o número de feridos seria muito maior do que os mais de 100 pessoas que foram atendidas nos hospitais públicos. O acidente vem se somar ao grande número de ocorrências graves registradas nas linhas do transporte ferroviário na cidade. Porque não é a primeira, tem sido uma sequência. Desde 2007, ano em que 7 pessoas morreram nas obras da linha 4 amarela, foram quase 100 panes nas linhas do metrô e 124 nas linhas ferroviárias da CTPM. Bom, aí parece muito claro, tem algo muito sério ocorrendo. Porque se você tem, desde 2007, essas panes, quase 100 panes, né? Você tem que perceber que alguma coisa está mal estruturada. Ou está mal organizada, ou tem pouco recurso, mas não interessa o que seja. Tem que ter solução, porque as pessoas que usam esse transporte dependem dele. O patrão não está querendo saber que ele chegou 20 minutos atrasado, porque o metrô estava tão cheio que ele não entrou, ou o metrô teve pane. Ninguém está interessado nisso, gente. Essa questão de quem mora longe, a gente já resolveu com o bilhete único, porque antes o patrão tinha que pagar para uma pessoa que mora na periferia 2 a 3 conduções. Então, onde você mora? Aí a pessoa falava, Itaim Paulista, que é bem longe, a pessoa já tinha mais dificuldade de arrumar emprego, porque o patrão falava, vou ter que dar 3 conduções para essa pessoa. Com o bilhete único, isso foi sanado, né? Mas agora foi sanado, mas as pessoas estão arrumando mais trabalho, a economia está melhor, as pessoas estão saindo da Zona Leste, porque também não foi feito planejamento para levar trabalho na Zona Leste, porque o bom é quando a pessoa consegue trabalhar perto da casa dela. Não tem planejamento nessa direção. Então, as pessoas têm que ir para o centro, e aí acontece o que está acontecendo. Então, nós sabemos que a situação do transporte público em São Paulo é realmente um caos. E as autoridades responsáveis, para concluir, senhora presidente, Ana Rita,
Para concluir, vou pedir mais um minuto. Em 2011, dos 4 bilhões... Em 2011, dos 4 bilhões e meio previstos para a expansão do metrô, o governo do Estado executou somente 1 bilhão e 200 mil. Olha aí, eu estava falando que é falta de investimento. Olha o dado, não estou inventando da minha cabeça, estou falando um dado concreto. Tinha 4 bi e meio para pôr na expansão do metrô. O governo pôs somente 1 bi e 200. E eu sei por quê. Porque eles não conseguem agilizar a licitação, não conseguem fazer planejamento. Eu sei que, quando era prefeita, eu queria pôr o recurso que nós conseguimos, pelo aumento de uma verba de espaço, vendendo espaço aéreo na Avenida Paulista, a gente queria pôr no metrô, ali do Largo da Batata. E não tinha projeto executivo, não pudemos pôr o recurso no metrô. Isso quando conseguimos, quase um passo de mágica, arrumar o dinheiro para colocar. É falta de planejamento, falta de competência para fazer esse transporte da cidade funcionar.